Bom dia, eu sou Rodrigo Mudrovich e hoje apresentarei esse webinar ao lado dos meus amigos, professor Valfrido Vade e professor Rafael Valim. O webinar de hoje é uma continuidade à nossa série histórica de entrevistas intitulada Presidentes da Redemocratização à Crise da Democracia. E hoje receberemos aquele que conhece como poucos, tanto o Brasil real como o Brasil legal. Profundo conhecedor de direito constitucional e detentor de uma experiência política ímpar, estamos hoje muito honrados por poder entrevistar o ex-presidente da República, Michel Temer. Com relevância nos três poderes da República, o ex-presidente foi por 2 vezes procurador-geral do Estado de São Paulo e secretário de Segurança Pública no mesmo estado. No Poder Legislativo, foi deputado federal por 6 mandatos, tendo exercido entre eles a nobre função de deputado federal constituinte, com notável atuação na qualidade de membro titular da subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como também na comissão de redação. Exerceu por 3 mandatos a presidência da Câmara dos Deputados, deixando um importante legado, e cumpre rememorar aqui a criação e instalação do Jornal da Câmara, da Rádio da Câmara, da TV Câmara e da Agência Câmara de Notícias, que cumprem até hoje a importante função de dar transparência ao trabalho parlamentar por todo o Brasil. Após quase 6 anos na qualidade de vice-presidente da República, o ex-presidente Michel Temer assume a presidência da República em meio a uma grave crise política e econômica, com um compromisso entregue de aprovar reformas cruciais que permitissem a retomada econômica do país. E tudo isso ocorreu em pouco mais de 2 anos do Brasil. Bom dia, é uma alegria recebê-lo em nosso webinar, presidente. Muito bom dia, Rodrigo. Muito grato pela apresentação, delicadíssima, e um prazer estar ao lado dos colegas, ao lado do seu colega, ao seu lado, ao lado do Valfrido, ao lado do Rafael Valim, de modo que eu acho que teremos uma conversa muito produtiva. E parabéns pela iniciativa de fazer um documento histórico, né? Você me contou, vocês me contaram, e estão fazendo com todos os ex-presidentes, né? Mas que será um documento muito valioso para os que vierem depois de nós. Muito obrigado. Perfeito, presidente. Nós que agradecemos, é uma alegria enorme poder ter essa conversa com o senhor. Presidente, já começando aqui para os nossos questionamentos, eu gostaria de fugir um pouco à nossa regra de começar no início da presidência e retroagir um pouco. A sua carreira é uma carreira grande e é uma carreira em que nós podemos encontrar momentos muito preciosos que merecem ser resgatados. E o que eu gostaria de resgatar nessa pergunta inicial é o seu primeiro mandato como deputado federal. O senhor foi um membro da Assembleia Nacional Constituinte. Então, o senhor foi um deputado constituinte e teve uma destacada atuação como membro titular, como eu mencionei no início do nosso bate-papo, da subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, e também foi membro da comissão de redação. Eu gostaria de ouvi-lo, presidente, porque o resgate dos documentos históricos da época mostram que o senhor foi um dos grandes defensores de um tripé, que eu diria aqui, que passa pela autonomia funcional do Ministério Público. O senhor foi um dos grandes defensores disso, e acho importante que esse resgate seja feito. O senhor foi um grande defensor do Poder Judiciário, da sua independência, e falando aqui como advogado, digo com muita alegria que também o senhor foi um dos pais do reconhecimento da estatura constitucional da advocacia no texto constitucional da nossa Carta de 88. A essencialidade da advocacia, presidente, e quem diz isso não sou eu, são os documentos da época, deve muito à vossa atuação na qualidade de deputado constituinte. Então eu gostaria, presidente, de ouvi-lo um pouco sobre essa atuação, sobre quais foram as visões que naquela época que eram debatidas, quais eram os projetos alternativos que se tinham e como que o senhor acredita que essa conformação constitucional contribuiu ou não para os nossos quase 25 anos subsequentes de democracia. Olha, Rodrigo, a pergunta é muito oportuna, né, porque permite até um registro histórico antes mesmo destes nossos episódios da presidência, né? E eu quero dizer que tive, naturalmente, muita satisfação, muito orgulho de participar da Assembleia Constituinte. Aliás, eu fui, digamos assim, entusiasmado a me candidatar pelo governador Franco Montoro. Eu era secretário da Segurança do Montoro, tinha sido procurador-geral, e ele me disse: olha, Temer, você é da área de direito constitucional, você poderia se candidatar à Constituinte. Fui para a Constituinte e lá, como você registrou, eu fui designado para esta subcomissão, uma subcomissão, uma comissão maior, chamada tripartição, Comissão da Separação de Poderes. E havia uma subcomissão do Ministério Público e da Magistratura. E eu fui para essa comissão e você tem razão. Eu trabalhei intensamente pela recuperação, digamos assim, dos predicamentos da magistratura. Eu me recordo que, muito antes disso,
eu participei de congressos da Ordem dos Advogados, um deles até capitaneado pelo Bernardo Cabral, em que se discutia o retorno dos predicamentos da magistratura e das condições de ação livre do Poder Legislativo, não é? Assim como pleiteava uma Constituinte para o Brasil. Então, chegando lá, eu trabalhei muito nesse tema. E, até curiosamente, um fato, digamos, físico, mas importante, eu tinha um gabinete lá no anexo 3 da Câmara dos Deputados, mas ele passou a ser uma espécie de, como que eu poderia dizer, uma espécie de escritório, um lobby quase do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, porque eu era da área, não é? Então os amigos da área jurídica sentavam praça lá, mas estavam sempre no gabinete, trocando ideias, etc., né? Eu dizendo o que eu poderia levar adiante, o que não poderia levar adiante, e, neste particular, levei adiante a autonomia funcional do Ministério Público, acho importantíssimo para o Brasil. É claro que, quando pensei em autonomia funcional, pensei em autonomia da própria instituição, para que nenhum outro poder pudesse interferir nas funções, por isso funcional, nas funções do Ministério Público. Trabalhei muito nisso, tinha lá a presença de promotores, procuradores, naquela época, todos eles no meu escritório, no meu gabinete. De igual maneira, a magistratura, né? A magistratura, trabalhei muito por ela, e trabalhei pelo artigo 133 da Constituição Federal, né? Tornando o advogado indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações. Equivalência, uma igualdade entre a figura do advogado, do juiz e do promotor, não é? Exata e precisamente em função dessa alocação constitucional da figura do advogado. Então, foi um momento muito, muito fértil, porque nós estamos falando, não é, Rodrigo, de instituições que, na verdade, ancoram a democracia no nosso país. Acho que ninguém mais tem uma significação tão expressiva, de fora a parte o Poder Legislativo, né, como a magistratura, a advocacia e o Ministério Público, né? São entidades fundamentais para a preservação e a continuação da democracia no nosso país. É claro que sempre há um ou outro, vamos dizer, exagero, em qualquer das funções que sejam exercidas, mas os exageros são sempre cobertos pela dinâmica constitucional que dá a eles funções relevantíssimas. Eu tive muito gosto em trabalhar nesse momento e, até se me permite, foi um momento grandioso da vida política nacional, da vida pública nacional, porque, interessante, nós constituímos um novo Estado brasileiro, em 5 de outubro de 88, e estamos fugindo, viu, Rodrigo, eu digo desde já, de um fenômeno histórico constitucional muito perverso no nosso país, que é o seguinte: pode verificar de 91 para cá, nas várias constituições, a cada 20, 30 anos, o Brasil, o povo, enfim, a classe dirigente, né, quer um novo Estado. Então, por isso você teve a Constituição 91, 34, 37, 45, 46, 64, uma modificação brutal no sistema constitucional, que veio até 88. E agora estamos há 31 anos da Constituição Federal, e veja, agora ainda bem que a pandemia tirou de lado essa postulação, mas havia aqueles que postulavam uma constituinte exclusiva, etc. Ora, a constituinte é uma ruptura, só se dá quando há uma ruptura da ordem jurídica, né? E nós fomos capazes de construir, toma a liberdade de dizer isso, um Estado que amalgamou várias ideias liberais e sociais, de fora a parte que permite a sua subsistência para, digamos, séculos e séculos, né? Obrigado, presidente. Tomara. Presidente, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Valfredo. Muito prazer em ouvi-lo e vê-lo. Prazer é todo meu, presidente. Eu tenho uma pergunta que é uma pergunta dupla, né? São duas perguntas que se articulam. O senhor tomou posse, presidente, em meio a uma deterioração dos indicadores econômicos, né? Queda do PIB, elevação da inadimplência, baixa do índice de confiança dos empresários, pressão de alta sobre o índice de desemprego e sobre a inflação, elevação da taxa Selic, já estava elevada, né? Já vinha numa toada de alta, e desvalorização do real em face do dólar. Então, a minha primeira pergunta, presidente, é em que medida, na sua opinião, essa instabilidade econômica que já se fazia sentir em 2016 decorreu do modo como foi combatida a corrupção no Brasil desde 2014 pela Operação Lava Jato, que não foi capaz de fazer distinção entre empresas e empresários,
destruindo empresas ao invés de depurá-las? Essa é a minha primeira pergunta. Que se segue, presidente, dizendo o seguinte: de junho de 2016 a março de 2018, a taxa básica de juros da economia, Selic, saiu de 14,25% e foi para 6,5%, de acordo com os dados do Bacen. No mesmo período, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é a taxa oficial de inflação, caiu de 9,32% e foi para 2,76%. Paralelamente à redução dos juros e da queda da inflação, o seu governo conseguiu aprovar, em dezembro daquele ano, de 2016, no Senado, a proposta de emenda constitucional, a PEC do teto de gastos, e uma alteração do texto constitucional que limita por 20 anos os gastos dos três poderes, à exceção do pagamento dos juros da dívida pública. E aí vem a segunda pergunta, não é? A que se deve essa melhora dos indicadores econômicos, presidente? Há correções de rumo e ajustes realizados pela sua equipe econômica ou ao aprofundamento da recessão causada pelas medidas de austeridade? Olha, Valfrido, eu digo a você que a pergunta é muito oportuna, né? E começo por dizer que é interessante essa questão da Lava Jato. Ela tem dois ângulos distintos. De um lado, um ângulo muito positivo, que é a tese do combate a toda e qualquer espécie de corrupção. Primeiro ponto. Mas o segundo ponto foi esse ultrapasse do combate à corrupção, que, digamos, porque a corrupção é sempre praticada por pessoas físicas, né? Mas o ultrapasse das pessoas físicas, por exemplo, dirigentes de empresas, para as próprias empresas. Você veja que as nossas empresas estavam se tornando quase multinacionais. Eu viajei muito pelo várias partes do mundo, né? E eu sempre chegava em determinados países, fosse no passado como presidente da Câmara, depois como vice-presidente e depois também como presidente, e verificava a presença dessas grandes empresas nacionais. E sobre verificar a sua presença, ainda nos contatos governamentais que eu tinha, muitos governantes, primeiros-ministros, presidentes, etc., pediam contato com essas empresas multinacionais, já multinacionais brasileiras. Você vê que elas desapareceram do cenário, né? Além do que, gerou um desemprego extraordinário. Essas grandes empresas foram obrigadas a mandar inúmeros, milhares de empregados embora, né? Então, volto a dizer, ela teve uma função positiva, de um lado, a tese do combate à corrupção, que nem era preciso, digamos assim, ter uma coisa especial para combater a corrupção, porque a corrupção, claro, é combatida pelo próprio texto constitucional, basta tomar as medidas legais, primeiro ponto. Segundo ponto é que realmente atrapalhou as empresas e não os dirigentes das empresas. Nós tivemos um caso internacional muito curioso, se não me engano, da Siemens, que teve um grande problema. Eles foram lá, pagaram, depositaram uma importância, fruto enfim, dos desajustamentos administrativos, eventual gestos de corrupção ativa, né? E ela continuou. Hoje você é uma grande empresa, continua por aí. Então, houve precisamente essa distinção que você fez na sua pergunta. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao chegar ao governo, Valfrido, nós tínhamos um PIB negativo de menos 3,6%. E, desde logo, reunido com a equipe econômica, nós dissemos, como é que nós vamos combater isso? Nós tínhamos lançado, pelo meu partido, pela Fundação Ulisses Guimarães, um documento chamado Ponte para o Futuro, que era, na verdade, uma colaboração, eu era vice-presidente, uma colaboração com o governo ao qual eu pertencia. Mas, naquela oportunidade, temos que modificar. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, quando eu assumi, nós já tínhamos esse programa Ponte para o Futuro. E na Ponte para o Futuro prevíamos tudo aquilo que eu vim fazer depois. Por exemplo, o teto dos gastos públicos, né? Parte de uma concepção trivialíssima, que é ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. O país é a sua casa. Se você arrecada 100 e gasta 200, depois de um tempo você tem um grande problema das finanças no nosso país. Então, partindo dessa concepção quase frugal, né, é que nós dissemos, nós temos que estabelecer um teto para os gastos públicos. E daí a emenda constitucional. E esta emenda constitucional é interessante, embora ela tenha uma previsão de 20 anos para, digamos, empatar aquilo que você arrecada com aquilo que você gasta, há uma previsão de que daqui a 10 anos, se houver já este empate que eu estou mencionando,
você pode rever o disposto nesse teto dos gastos públicos. Primeiro ponto. Segundo ponto, terceiro ponto agora, é que eu me recordo, viu, Alfredo, que na época, será isso aqui a PEC da morte, que vai acabar com a educação e saúde. Interessante. Logo no orçamento seguinte, nós acrescentamos bilhões de reais para a educação e para a saúde, né? Ou seja, não desprezamos setores estes fundamentais para a boa governança, né? Portanto, digo eu, daqui a 10 anos, é possível que empate. E é interessante, concretamente, está acontecendo o seguinte, para falar sobre o plano econômico, né? No primeiro momento, nós estimamos um déficit de 179 bilhões. Quando chegou no fim do ano, o déficit tinha sido de 159 bilhões. Então, projetamos um novo orçamento com 159. No outro ano, não chegou aos 159, ficou em 139 bilhões, e nós projetamos para 2019 até um déficit de 139 bilhões. Então, ele está caindo, de modo que, quem sabe, daqui a 10 anos já se possa resolver esse problema da emenda constitucional. Outro fato que eu quero indicar, muito significativo desta emenda, é que nos primeiros momentos disseram, bom, agora vai precisar, com a pandemia, né? Como é que vai fazer? Tem o teto de gastos públicos, não dá para ultrapassar o ponto 25 para 6,5. E ele veio numa faixa, num andamento ainda decrescente, tanto que foi diminuindo, né? Hoje está em 4 e qualquer coisa, uma coisa assim. Não é? Portanto, é fruto dessa atividade econômica, né? E a inflação, que era de 9,28, veio para 2,75. Mas fruto do quê? De uma conjugação destes fatos todos. É a somatória e outra coisa, o diálogo, né? O diálogo é fundamental. Você sabe que, e nós que somos da área jurídica, nós sabemos que quem governa não é só o executivo. Quem governa é o executivo com o legislativo. Não é? Eu sempre digo, viu, Rodrigo, viu, Valfrido e Valente, eu sempre digo interessante, o executivo chama-se executivo porque executa, né? E executa o quê? A vontade popular. Quem é que veicula a vontade popular? É a lei. Quem é que produz a lei? É o legislativo. Muitas vezes a iniciativa é do executivo, mas você tem que mandar para o legislativo e o legislativo, seja medida provisória, seja projeto de lei, converte em lei. Então, quem governa é o executivo com o legislativo. Precisa acabar com essa história do apartamento de atividades. Aliás, não é sem razão que a Constituição fala da independência, mas fala da harmonia. Esta é uma ordem que a soberania popular deu às autoridades, que não são autoridades fruto de uma centelha divina, são autoridades constituídas, porque a única figura que tem poder no nosso país é o povo. Né? Nós todos éramos e fomos, né? Autoridades constituídas, então você tem que prestar atenção a isso. Por isso, eu trouxe para governar comigo o Congresso Nacional. Não havia uma reunião que eu fizesse de líderes que não tivesse o presidente da Câmara e o presidente do Senado ao meu lado. E, evidentemente, uma relação cordialíssima com o Supremo Tribunal Federal, com quem eu tive, porque é interessante, fruto precisamente da minha atividade universitária, né? Então, os amigos que estão lá no Supremo, todos eles estão na atividade universitária, ou vieram da atividade universitária, da atividade jurídica, portanto, mantinham comigo relações antigas, né? Eu digo isso, viu, porque nós temos uma mania curiosa no Brasil, leigo, mas o Michel Temer, presidente, conversou com o ministro tal, como se fosse uma coisa pecaminosa. Figuras que eu conheço há 30 anos, 40 anos, né? Um pecado, imagine, conversou com o ministro tal do Supremo, ou com o ministro tal do Tribunal de Contas. É uma coisa curiosa, é uma, me permita a expressão forte, uma pequenez analítica, intelectual, que realmente não choca. Então, foi mais ou menos esse o quadro que nós enfrentamos e conseguimos levar adiante, né? Eu costumo dizer, já que nós estamos fazendo, vocês estão fazendo, melhor dizendo, um documento histórico, né? Interessante, no Brasil, nós temos muita mania de, quando chega um governo, desmoralizar inteiramente o governo anterior. Não é? E não, se você pegar da Constituição para cá, cada governante teve o seu papel. Né? O presidente Sarney, teve um papel estupendo de moderação, equilíbrio, para permitir a transição, não é verdade? Depois do Sarney, o próprio presidente Collor teve a capacidade de, até criticando um pouco a indústria nacional, automobilística nacional, teve a vantagem de botar o dedo na ferida nessa questão industrial, não é? Da indústria. Depois veio o Itamar, de igual maneira, com o Plano Real,
Fernando Henrique, ministro da Fazenda, né? O Plano Real, que combateu a inflação, teve a sua vantagem. O Lula, com os movimentos sociais, com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc., né? Teve seu papel. A nossa ex-presidente, a senhora Dilma Rousseff, teve o seu papel no país. Teve problemas, sim, problemas de interlocução política, teve o problema das tais pedaladas, mas se me perguntarem, bom, mas a presidente Dilma cometeu algum ilícito de natureza de corrupção? Absolutamente nenhum. Eu sei isso, eu pude observar, honestíssima, não é? Nunca teve nenhum gesto. Agora, teve problemas de natureza política que geraram o impedimento. E eu fiz aquilo que vocês sabem que eu fiz. Então, nós temos que pegar no Brasil típica dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, salvo neste momento que tem uma divergência lá do Trump, agora tem o Biden como candidato, né, e o Obama, né, apoiando o Biden, mas os presidentes não costumam criticar os governos anteriores. Não é? Aqui não. Aqui nós temos que chegar, destruir, mudar o nome dos programas. Não é? Uma pequenez extraordinária, só para aproveitar. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Rafael, isso. Muito bem. Bom dia, presidente. Uma satisfação poder dialogar com o senhor. Eu vou mudar um pouquinho o tema, mas me parece um tema candente e muito atual. Uma das medidas mais marcantes do governo do senhor foi a intervenção federal no Rio de Janeiro, né, por meio da qual se ampliou esse fenômeno de militarização da segurança pública no Brasil. Passados aí alguns anos, como o senhor avalia, né, essa intervenção no Rio de Janeiro? E eu gostaria também de convidá-lo a uma reflexão mais ampla. Como o senhor avalia o papel das Forças Armadas na democracia brasileira? Aí, professor Valim, sabe que interessante, eu fiz a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e, curiosamente, como sou homem afeito ao diálogo, eu fiz esta intervenção dialogando com o governador do Rio de Janeiro. Eu chamei e disse, olha, meu cara, nós vamos ter que fazer intervenção lá na segurança pública, não tem jeito. E ele falou, olha, ótimo, é preciso fazer, isso vai significar um auxílio para os estados. Nós já tínhamos mandado para lá, professor Valim, os termos da garantia da lei e da ordem em Forças Armadas, né, para proteger o Rio de Janeiro, especialmente no momento das Olimpíadas, né, que foi um evento mundial. Né? Mas a segurança estava muito atrapalhada e nós resolvemos fazer a intervenção. E lá até nomeei, na época, o general Braga Neto, que hoje é chefe da Casa Civil. E ele organizou, você sabe que ele organizou, eu fui muitas vezes ao Rio de Janeiro, ele organizou administrativamente o setor de segurança pública no Rio de Janeiro, e é claro que essas coisas não acontecem de um dia para o outro, porque às vezes as pessoas acham que se você ditou uma lei, ou se você tomou uma providência, no dia seguinte o céu é azul. E não é assim. O céu vai ficando azul pouco a pouco. Não é? Então, o que ocorreu ao longo do tempo, pode verificar as estatísticas, caiu a criminalidade lá no Rio de Janeiro. Não é? Foi caindo pouco a pouco e com a segurança pública organizada. Tanto que, logo no início do governo Bolsonaro, 3 meses depois, anunciou-se, bom, caiu mais não sei quanto. Ora, mas evidentemente, com a devida licença, não foram apenas os 3 meses do governo, foi o que vinha vindo lá de trás. Então, deu uma solução extraordinária para a segurança pública. Aliás, isto até me levou... enfim, você sabe que eu havia criado o Ministério da Segurança Pública, né? Desdobrei da área da Justiça. E hoje, até eu li nos jornais pela manhã, que o governo já cogita novamente separar Justiça de Segurança Pública. Porque segurança pública, só para complementar um pouco, ela ganha uma tal dimensão no país que, embora seja fundamentalmente uma função dos estados, ela tem a necessidade de uma coordenação de natureza nacional, especialmente nos dias de hoje, em que a comunicação se faz com uma facilidade extraordinária, especialmente entre as organizações criminosas. Então, criei, na época, o Ministério da Segurança Pública. E com grande sucesso, graças a Deus. Estava lá o Raul Júnior, né? E ele fez um belíssimo trabalho também, conectado com o Sérgio Tigói, com o Ministério da Justiça, com o Torquato Jardim, enfim, havia uma conjugação de esforços. Primeiro ponto. Segundo ponto, hoje questiona-se muito a presença das Forças Armadas, de membros das Forças Armadas, no governo. No meu governo, eu tinha, é verdade que estava na reserva, o general Sérgio Tigói,
que foi o meu chefe, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E até vou contar um episódio aqui. Como hoje se fala muito em necessidade de informações, né? Logo nos primeiros dias, o Etigoyen me disse: olha, o presidente, nós temos as informações aqui muito atomizadas. Tem informações da Polícia Federal, informações do Exército, informações da Marinha, informações da Aeronáutica, informações da ABIN, né? Mas cada um com a sua informação. Nós precisamos centralizar isso. Ele leva isso adiante. 4 meses depois, Zanin, ele havia organizado de uma tal maneira que ele me esperava todo dia 8h30, mais ou menos, lá no Palácio. Eu ia para casa, né? E nós conversávamos sobre os problemas do país, as questões, e tinha que ter as informações. Então, digo eu não faço nenhuma distinção entre civil e militar, né? Porque são todos brasileiros. Agora, o papel das Forças Armadas é aquele definido no texto constitucional, não é? Eles se destinam fundamentalmente à garantia da lei e da ordem. E por isso que, de fora a parte, a ação num plano internacional, vamos dizer, você convoca a Força Armada para a guerra, né? Que não, graças a Deus, nós não temos isso no país, né? Nos últimos tempos. Mas você também tem a possibilidade de convocá-los, qualquer dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, para a chamada garantia da lei e da ordem. Portanto, um tema muito vinculado à ideia da segurança pública. E eu recebi, no meu período, inúmeros pedidos, vinha do governador, pedindo a presença das Forças Armadas. Eu chamava a defesa, né? E nós decretávamos a lei e a ordem no estado tal, Espírito Santo, no Natal. Foram, acho que uns 10 estados, mais ou menos. E você sabe que eles eram recebidos, não sei se vocês recordam, quando chegavam nos estados, eram recebidos com aplausos pela população, né? Porque iam lá e punham, digamos assim, punham ordem na casa, né? Então, este, a meu modo de ver, é o papel das Forças Armadas. Primeiro ponto. Segundo ponto é que eu tinha muitas conversas, né, com integrantes, naturalmente os comandantes, e eles sempre foram muito atentos ao texto constitucional. Eu acho que até fruto do passado que não foi útil a história do autoritarismo, né? E eles sempre me diziam: presidente, nós somos servos da Constituição, nós cumprimos o texto constitucional, não é? Eu digo isso porque houve uma ocasião, em 16, no final de 16, houve muitas rebeliões em presídios. Eu chamei o ministro da Defesa e os comandantes, disse: olha, eu vou precisar dos senhores, porque é preciso apoiar, por exemplo, as polícias militares estaduais para fazer varredura nos presídios, não é? Naquela época houve 15, 16 rebeliões. O Vilas Boas, o general Vilas Boas, que era comandante do Exército, me disse: presidente, o senhor é o comandante supremo das Forças Armadas. Diga o que nós devemos fazer, desde que atenção à Constituição, não é? E assim foi. E assim colaboraram comigo permanentemente, né? Este, penso, é o papel das Forças Armadas. Agora, quando um general da reserva ou da ativa vai para o ministério, ele não é mais um general, ele é um civil, né? Ministro do governo civil. Esta a tese. Tem general ou não tem, são todos civis enquanto exercem o ministério. Obrigado, presidente. Bom, presidente, eu quero também fazer um pouco como o Valfrido, mudar um pouquinho aqui a ordem, até para permitir, dadas as suas respostas, que a gente mantenha aqui um tema que eu acho que é bastante importante ouvir o senhor a respeito dele. No último domingo, eu estava recuperando aqui, o senhor tem sido muito ativo nesse período, tanto academicamente, mas tem participado de alguns eventos, mas no último domingo o senhor enviou à coluna do Estadão uma mensagem de diálogo, né? O senhor mencionou que presidentes dos 3 poderes têm que agir conjuntamente, unidade acima de tudo, né? E eu recuperava aqui o trecho do discurso que o senhor fez quando o senhor assume a presidência, em que o senhor fala que, textualmente, o diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios. E aqui eu achei um trecho muito precioso, em que Vossa Excelência diz que ninguém, absolutamente ninguém, individualmente, tem as melhores receitas para as reformas que precisamos realizar. Enfim, o senhor atravessou esse período na presidência com grandes reformas, era um momento em que nós tínhamos crise, assim como hoje é um momento em que nós também temos. Eu gostaria que o senhor recuperasse um pouco, primeiro, a razão de ser desse seu discurso, presidente, se isso é uma compreensão, tal como o senhor já disse, de que o governo é conjunto do executivo e do legislativo, até porque se o texto constitucional prega independência, ele também prega harmonia, e de que forma que o senhor entende que é possível lidar com o diálogo nesse momento atual e o que levou o senhor a fazer esse pedido de diálogo, tal como o senhor fez quando o senhor assumiu a presidência? Olha, Rodrigo, você sabe que, vou repetir o que você acabou de dizer, o diálogo é fundamental.
diálogo até, não só diálogo das instituições, mas diálogo até pessoal, com os membros das instituições. Não é? O que eu fazia com uma frequência extraordinária. Eu fui presidente da Câmara 3 vezes, né? Eu tinha uma relação muito próspera, muito fértil com cada colega parlamentar. Portanto, lá no meu gabinete, interessante, na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara nunca deixa a porta do gabinete fechada, né? Ou seja, os deputados entram à vontade. Foi muito bem. Os deputados, habituados a isso, senadores, né? Quando chegavam lá, até eu, a minha chefe de gabinete, eu quero falar aí com o Temer, nem falar com o presidente, quero ir falar com o Michel Temer. E eu tinha, às vezes, 5, 6 audiências marcadas que se transformavam em 20. Percebia, para mostrar como o diálogo é fundamental. E só consegui levar o governo adiante, né, porque eu tinha esse diálogo muito fértil com os parlamentares. Por que aqui, no presente momento, eu tenho pregado isso que você disse que o Estadão publicou? Eu já publiquei artigos nessa direção, porque é interessante, vocês sabem, nós temos um vício, nós todos áreas, temos um vício profissional muito saudável, que é cumprir a Constituição, não é verdade? E é interessante, eu digo, o fenômeno paz, ele permeia todo o texto constitucional. Aliás, ele começa no preâmbulo, e preâmbulo é pré-ambulare, né? Quer dizer, antes de caminhar, antes de chegar ao texto. Já no preâmbulo, você fala 2 vezes em paz e pacificação, não é? Já no preâmbulo. Não é? E há trechos constitucionais, como, por exemplo, regras, Rodrigo, como, por exemplo, não pode haver discriminação de sexo, raça, cor, política, credo político, etc. Qual é a mensagem constitucional? Nós temos que saber o que é. Unam-se todos, paz entre todos, primeiro ponto. Você tem, no caso dos artefatos nucleares, você só pode usar para fins pacíficos. Portanto, tanto no plano nacional como internacional, você tem mensagens da Constituição de paz absoluta. Ora bem, o que nós assistimos, aqui nós assistimos no presente momento? Uma divergência extraordinária entre os poderes portanto, entre os poderes sob o foco orgânico, quer dizer, na organização do poder sob o plano orgânico, como no plano espacial, ou territorial, no plano da união com os Estados. Você vê que há divergências as mais variadas. Pergunto eu, essas divergências são patrocinadas, são permitidas, são autorizadas pelo texto constitucional? Não, ao contrário, são até impedidas. Então, digo eu, nós estamos numa situação dramática neste momento. As pessoas têm preocupação com o fenômeno da democracia, não é? Legítimo até, e eu acho, portanto eu digo, o que as pessoas precisam é se reunir. Você veja uma coisa, eu vou dar um exemplo concreto, olha aqui. Houve uma quinta-feira aqui, que foi uma quinta-feira em que o presidente chamou os governadores virtualmente, né, e os presidentes da Câmara e do Senado e os ministros para conversarem. Você sabe que naquele dia, viu, Alfredo, viu, Valim? Você sabe que naquele dia, no final da tarde, eu fui ao escritório, até conversei com muita gente, até à noite, havia uma certa uma pacificação, porque as pessoas, ao invés de se autocontestarem ou contestarem, controverterem-se entre si, elas lançaram palavras de harmonia. E aquilo deu uma tranquilidade para as pessoas. No dia seguinte saiu tal vídeo, daí a sexta-feira eliminou a quinta, né? Então foi uma coisa interessante. Quando eu vejo isso, e eu digo interessante, como a política é uma coisa sempre recuperável, por que é que eu lancei esta frase para o Estadão quando me perguntaram? O presidente poderia, novamente, chamar os partidos políticos, mesmo os da oposição, né? Chamar os partidos políticos, chamar os governadores, chamar os presidentes das casas, no particular até o nosso eminente ministro, presidente do Supremo, Toffoli, né, que tem feito um trabalho, na cabeça dele está essa história da harmonia. Né? Então, chamar a todos e dizer, minha gente, nós temos que nos unir aqui, fazer um grande pacto pelo país. Né? Eu quero recordar um pouco, não com todas as semelhanças, o Pacto Moncloa, na Espanha, quando eles resolveram recuperar a Espanha, o que fizeram? Chamaram todos os partidos, inclusive da oposição, chamaram as mais variadas lideranças e fizeram um pacto para recuperar a Espanha. Ora bem, nós estamos numa situação, olha aqui, nós temos uma crise sanitária, como consequência dela, uma crise econômica. E ainda uma crise política que está se transformando em uma crise institucional, porque a crise institucional é um passo além da crise política. Por isso, Rodrigo, eu disse, olha, todos têm que ter responsabilidade.
E o tema agora é união. Portanto, é tudo pela unidade. E acho que se o presidente fizesse ainda isto, né, porque até faço um corte aqui, você veja que hoje a própria sociedade civil está se mobilizando, né? Há os mais variados movimentos da sociedade civil, publicações, etc., preocupados com o que está acontecendo. Ora, mas nós temos agentes políticos do país, presidente, governadores, deputados, senadores, políticos, partidos. Esse pessoal tem que se reunificar para dizer, muito bem, é tudo pela unidade. Isto dá, meu caro, uma tranquilidade ao país extraordinária. E sobre dar tranquilidade ao país, dá uma boa mensagem para o exterior, porque num dado momento, viu, Alfredo, nós vamos precisar de investimentos externos. E você sabe, você advoga, vocês advogam, né? Você sabe que o investidor só investe onde tem segurança jurídica, tranquilidade. Se você tem muita instabilidade político, social, jurídica, você não vem aplicar. Então, esta foto, eu estou falando uma coisa até trivial, né? Mas esta foto de todo mundo junto, com declarações uniformes, repercute interna e externamente. Por isso é que eu fiz essa afirmação que você mencionou, Rodrigo. Perfeito, presidente. Presidente, eu vou continuar um pouquinho nessa linha, porque eu acho que há espaço ainda para o senhor falar da qualidade técnica da sua equipe de governo. No dia 12 de maio de 2016, o senhor deu posse a 24 ministros. Gente muito habilidosa, presidente, e conhecedora das entranhas do Estado. Gente que ajudou o senhor a garantir, apesar de algumas turbulências, estabilidade e coordenação institucional no seu governo. E eu faço questão de citar, de modo elogioso, por suas capacidades, alguns nomes, como Henrique Meirelles, Romero Jucá, Raul Jungmann, Blairo Maggi, Bruno Araújo, Gilberto Kassab, Marco Pereira, gente que caracteriza a política profissional, presidente, ou, entre aspas, a velha política, como pejorativamente chamaria o grupo político que o sucedeu, ou seja, o grupo a que pertence o presidente Jair Bolsonaro. E a minha pergunta é a seguinte: o presidente Bolsonaro depende agora de uma boa dose de velha política para terminar seu mandato? Olha, Valfrido, ele depende daquilo que eu posso chamar de boa política. Porque, com a devida vênia, essa coisa de velha política e nova política tem fins apenas eleitorais, nada mais do que isso. Você veja uma coisa, eu vou dar uns exemplos para vocês. Vocês acham que é da velha política a recuperação democrática do país, que se deu há 30 anos, pouquíssimo tempo atrás? Isso é da velha política? Será que é da velha política o fato de nós termos abrido a telefonia, por exemplo, para o setor internacional, para a iniciativa privada? Vocês se lembram, 30 anos atrás, você precisava se inscrever, esperar 2 anos para receber um telefone. Hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares, não é verdade? Será que é da velha política a lei de responsabilidade fiscal? É da velha política o Plano Real, que ajudou a combater a inflação? É da velha política os planos sociais? Convenhamos aqui do Bolsa, o Leite, Plano Leite, do Sarney, o Bolsa Escola do Fernando Henrique, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, do presidente Lula e da presidente Dilma. Será que é da velha política isso? São coisas excepcionais do nosso Estado. Então, essa história de, com a devida licença, falar em velha política e nova política, tem só fins eleitoreiros. É como o sujeito que se apresenta candidato a prefeito. Eu não sou político, né? Ora bem, político é uma palavra que vem de polis, cidade grega. Quem faz política quer administrar a polis, União, Estados e municípios. Então, essa história de nós dizer que é político é mentira, é bobagem. Porque nós não lidamos com conceitos. Então, ele acha, como os brasileiros não lidam com conceitos, eu vou me aproveitar disso para obter voto. Essa é a grande realidade, né? Então, digo eu, em resposta à sua pergunta, né? Eu acho que, no presente momento, o que se impõe é exatamente isso, porque você indicou nomes preciosos. Eu até acrescentaria o Padilha, que fazia um belíssimo trabalho na Casa Civil, Moreira Franco. Essa PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, que era comandado pelo Tarcísio Freitas, que hoje é ministro da Infraestrutura. Ele que montou, ele trabalhava com Moreira, e montou toda a história das privatizações, das concessões, etc., né? Era uma equipe realmente estupenda. Eu tive sorte. Na área econômica, o Meirelles, eu conheci o Meirelles há muito tempo, com um currículo extraordinário. Ele ia me trazendo os nomes, o Ilan, lá no Banco Central, não é? O Mansueto, pessoas do melhor nível
eu me cerquei de uma turma muito boa, né? E se não fosse alguns percalços, eu teria ido muito além ainda. É que o governo não era de 8 anos, nem de 4 anos, é de 2 anos e meio. Né? Então, foi muito rápido, muito veloz. Obrigado, presidente. Muito bem. Presidente, agora eu gostaria de trazer um pouco a sua visão de constitucionalista. Nós conversamos aqui com o presidente Collor e depois também discutimos em vários momentos nessas entrevistas que nós estamos fazendo a figura do impeachment, né? Essa categoria que está se fazendo tão presente na história política brasileira, né? O presidente Collor, inclusive, fez questão de assinalar as diferenças entre o processo de impeachment, de que ele foi vítima, por assim dizer, e o processo de impedimento da presidenta Dilma, né? E o senhor também pontuou essa instabilidade que muitas vezes é gerada e que afasta investimentos, tem um efeito deletério na economia e em outros setores da sociedade. Como que o senhor avalia essa categoria do impeachment na ordem constitucional brasileira? Porque todos os presidentes, invariavelmente, sofreram dezenas e muitas vezes até centenas de pedidos de impeachment. Haveria algo a se reformar nesse sentido? Como que o senhor avalia? Vali, eu acho o seguinte, o impeachment, embora previsto constitucionalmente, claro, você tem amparo constitucional para isso, mas ele sempre cria um trauma político-institucional. Foi assim no tempo do Collor, não é? E foi assim no tempo da senhora ex-presidente, eu me recordo, quando assumi a oposição feroz que eu tive, até legítima. Enfim, pessoas que tinham supostamente perdido o poder se opuseram, mas cria um trauma institucional. Eu não dava atenção. Um dia até conto para vocês, eu tomei a liberdade de ligar para o presidente Collor, perdão, presidente Bolsonaro, porque ele sempre, quando se refere ao meu governo, ele diz que elogia, né, as reformas, etc., de alguma maneira sempre correto comigo. Porque, uns 35 dias atrás, eu falei, acho que como ex-presidente, como cidadão brasileiro, eu acho que eu vou dar um telefonema a ele. E dei um telefonema num sábado à tarde. E disse, olha, eu vou pedir licença, se você me permitir, eu dou um palpite, vou dar um palpite. Ah, claro, etc. Eu disse, olha, primeiro eu acho que você deveria decretar um isolamento social por uns 10, 15 dias, dizendo que faria uma revisão depois desse período, porque esta matéria é revisável a cada 10, 15 dias, saber o que está acontecendo, né? Em segundo lugar, se me permite, de fora parte, naturalmente, as atividades essenciais, né? Eu acho que isso pegaria bem, e você centralizaria um pouco esse tema e acabaria com essa disputa que há em torno desse assunto, né? Em segundo lugar, se você me permite ainda, aquela história de dar uma entrevista todo dia de manhã, lá na saída, é problema, porque eu fazia isso, eu tinha um porta-voz. O porta-voz contava no final do dia, na noite, o que aconteceu durante o dia, e eu dava uma entrevista por semana. Porque a palavra do presidente, no presidencialismo, ela pauta o país, ela faz agenda do país, né? Ele até me dá boas ideias e tal, mas eu sei que no dia seguinte ele foi lá para sair. Mas eu tomei essa liberdade de ligar, ele foi muito delicado comigo, né? E este é um ponto. Mas o outro ponto que você disse é o seguinte, como resolver a questão do impeachment? Você sabe que o ministro Gilmar Mendes, quando foi presidente do TSE, ele trabalhou muito, nós conversamos muito a propósito, trabalhamos até, se me permite o atrevimento, trabalhamos juntos para um projeto do chamado semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, ao estilo, digamos, francês ou português, né? Não é o estilo inglês, do tipo rei reina, mas não governa. É um semipresidencialismo em que o presidente tem função importante, é o chefe das Forças Armadas, é o chefe da diplomacia, nomeia o primeiro-ministro, tem uma porção de atividades. Mas a administração propriamente dita, chamado governo, é conduzido pelo parlamento. Qual é a vantagem? É que, digamos assim, em primeiro lugar, o parlamento assume uma responsabilidade maior. Não apenas legisla, mas também executa. Primeiro ponto. Como ele é o executor, quando você, cidadão brasileiro, aponta, não aponta apenas para o executivo, aponta para o legislativo, não é? Terceiro lugar, se o governo não for bem, tem o chamado voto de desconfiança, cai o governo, mas cai com muita naturalidade.
não é? Não cria o clima institucional negativo que o impedimento cria no nosso sistema. Né? E você veja que ainda agora, ainda se fala, quem sabe o impedimento, impeachment, será um novo trauma no país. Ele é permitido? É, mas não é conveniente. Eu, se pudesse dar um palpite, como tenho dado, aliás, a essa altura, eu dou muito palpite, mas eu diria, até porque escrevi sobre isso artigos, né? Eu diria que a solução era o semipresidencialismo. Você acaba com a história do trauma que normalmente o impeachment, o impedimento causa ao país. Né? Obrigado. Bom, presidente, eu até tinha uma outra pergunta, mas acho que a conversa está tão proveitosa que eu vou me permitir avançar um pouco no que o senhor colocou. Antes disso, eu acho que é importante colocar, assim, se tem uma característica institucional que, pelo menos na academia, tem sido levantada empiricamente como um fator de duração das democracias, para além do fator econômico, é o parlamentarismo. Né? Então, isso empiricamente é demonstrado que o parlamentarismo faz com que democracias durem mais. Eu não sou entrevistado aqui, nem é meu papel para colocar posições, mas acho importante colocar que acho que por trás desses estudos há uma preocupação, na essência, com a duração da democracia e para que mudanças sejam feitas sem grandes traumas. Eu queria só ouvir, e eu vou me permitir fazer duas perguntas, como que Vossa Excelência vê essa outra alternativa que tem se falado, que seria não o impeachment, mas a atuação perante o Tribunal Superior Eleitoral de uma cassação de uma chapa. Seria essa uma alternativa menos gravosa? Estou discutindo institucionalmente em abstrato, tá? Não estou discutindo o caso concreto, estou discutindo com um professor de direito que ensinou direito constitucional para mais de uma geração, como que o senhor vê essa situação em hipótese. E gostaria de aproveitar para retomar o fio que eu gostaria de caminhar, ouvir um pouco Vossa Excelência sobre duas reformas, essencialmente, que foram feitas no seu governo e que são reformas muito importantes. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, primeiro, o racional delas e, em segundo lugar, como que se deu o diálogo com o Congresso para que elas passassem da forma que passaram, que for a reforma do ensino médio, e eu posso dizer aqui com muita tranquilidade que é uma verdadeira revolução, porque ela coloca mais de 40% do nível de formação, do conteúdo da formação, na opção do estudante, ou seja, ela é uma reforma que confia no estudante, acho isso importante, e também, em segundo lugar, a reforma trabalhista. Então, presidente, tomei a liberdade aqui de fazer duas perguntas em uma, mas só para não perder a oportunidade de ouvir o senhor, primeiro como professor, que é de Direito Constitucional, sobre esse tema em abstrato, e em segundo, sobre as duas reformas, tanto do ensino médio como trabalhista. Em primeiro lugar, né, Rodrigo, você fez uma chega extraordinária para a minha fala sobre semipresidencialismo, porque, de fato, no parlamentarismo você tem uma duração maior da democracia, digamos assim. É um fundamento, é mais uma âncora para a democracia. Em segundo lugar, dizer a você que é interessante estas reformas foram feitas com base, confesso a você, embora de maneira repetida, mas com base em muito diálogo. A reforma do ensino médio, por exemplo. Porque eu cheguei ao governo e, depois do teto dos gastos, eu falei, vou prosseguir nas reformas. Né? Eu quero sair daqui como um governo reformista. Né? Porque as reformas dão substância, dão fundamento para a melhoria econômica do país. Né? Bom, e a reforma do ensino médio, eu me recordo que o Mendonça Filho era ministro da Educação, aliás, mais um belo ministro, né, o Mendonça. O Mendonça veio a mim e disse, olha, presidente, nós precisamos fazer a reforma do ensino médio. Podemos fazer por lei, projeto de lei, ou medida provisória. Eu disse, olha, Mendonça, pleníssimo acordo. Agora, eu fui presidente da Câmara dos Deputados a primeira vez em 97, 98. Já se falava em reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e tem 30 projetos lá, mas não se levou adiante a reforma do ensino médio. Então, se nós mandarmos um projeto de lei, vai ficar lá, tramitando. Vamos ser ousados nisso, embora não seja muito favorável à medida provisória, vamos fazer por medida provisória. Né? Ela entra em vigor imediatamente. Vai haver contestações, etc., mas nós vamos ajeitando isso. E fizemos a reforma por medida provisória. Houve protestos, vocês se lembram, então, mas muito bem. Quando convertido em lei, o Mendonça chamou os secretários de educação de todos os estados brasileiros, 98%, Rodrigo, aprovando a reforma do ensino médio. E ela me recordou muito o meu passado. Você falou que permite ao estudante, né, que faça as suas opções. Talvez mal comparando, mas eu me recordo, no meu
tempo de ginásio, colégio, naquele tempo havia primário, colégio, ginásio e o colegial. No colegial, você tinha os cursos clássico e científico. Científico para quem ia para ciências exatas, engenharia, medicina, etc. Clássico para quem ia direito, letras, etc., filosofia, né? E eu me recordo, eu era no interior, né, Tietê, e lá não havia o curso clássico, e eu ia fazer direito. Eu fiz o primeiro científico, mas eu era péssimo em física, química, né? Quase levei bomba, né? Então eu vim para São Paulo, fiz o segundo e terceiro clássicos, juntamente com o cursinho, para entrar na Faculdade de Direito lá em São Francisco, né? Então, de alguma maneira, você lembrou esse fato, ela permite que o estudante faça algumas opções. Bom, aprovada a reforma do ensino médio, nós já concomitantemente estávamos falando da modernização trabalhista. Eu até chamo a reforma de modernização trabalhista, veio sendo reformado ao longo do tempo, mas não havia uma sistematização. Chamei o ministro do Trabalho, disse: nós precisamos fazer isso, mas eu quero que você visite as federações sindicais, as federações de indústria, federações de serviços, etc. Vamos fazer isso dialogando. E você sabe que num prazo de 6, 7 meses, mais ou menos, ele fez visitas e mais visitas. Quando havia problemas, ele trazia aqueles que criavam problemas para conversar comigo, nós íamos conversando, e quando nós mandamos o projeto da modernização trabalhista, para você ter ideia, acho que falaram 6 membros das federações de empregadores e 6 membros das federações de empregados. Portanto, foi mais uma coisa acordada. Fruto do quê? Fruto, precisamente, do diálogo, né? E por que eu fiz isso, Rodrigo? Porque, quando eu ia para o exterior, eu verificava 2 queixas muito acentuadas dos investidores do Brasil, ou aqueles que queriam investir. O primeiro, o problema das trabalhistas, das reclamações trabalhistas, milhares, né? Quase milhões. E, de outro lado, a burocracia tributária. Então, eu disse: eu vou levar adiante agora a modernização trabalhista. E levei, deu o resultado, você viu que não houve problemas, claro, queixas, né? Tinha a história do imposto sindical, não sei o quê, queixas, etc., que vão se adequando ao longo do tempo, mas as coisas caminharam. E tudo isso com que objetivo? Com o objetivo de cada vez mais recuperar a economia, porque isso deu mais tranquilidade para o empreendedor, porque, convenhamos, as forças produtivas do país são o empresário e o empregado, né? O empregador e o empregado. Essas são as 2 forças produtivas do país. A conjugação de esforços de ambas e a harmonia entre elas também é um fator que repercute positivamente na economia. Foi assim que eu, digamos, levei adiante a reforma, essas 3 reformas, né? Que também permitiram, é curioso, eu disse há pouco para o Valfrido, a economia também, ela não se reduz porque você tomou um gesto. Ela é uma conjugação de vários elementos. Então, você soma o teto de gasto, a modernização trabalhista, a inflação vai caindo, os juros vão caindo. Esta é a conjugação de coisas, né? A confiança também, né? E a confiança deriva muito da estabilidade institucional. É como hoje, não é? Se fala muito em segurança jurídica. Uma coisa meio assim estranha, né? Segurança jurídica é aplicar rigorosamente a ordem normativa nacional, é aplicar rigorosamente a Constituição e a legislação infraconstitucional. Isso que dá segurança jurídica, não é? Então, foi assim que nós fizemos as reformas e levamos adiante, graças a Deus, com sucesso. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou recebendo aqui mensagens de muito entusiasmadas, elogios à sua participação. Nós já estamos batendo aí quase 1.000 espectadores. Estou aqui com o ex-deputado Marcelo Squassoni, mandando um abraço carinhoso para o senhor. Eu queria continuar... Perfeito. Queria continuar no tema da reforma trabalhista, presidente, que foi aprovada em julho de 2017. E uma reforma importante, alterou 100 pontos da consolidação das leis do trabalho, 100 artigos e acréscimos foram alterados, né? Mudanças que definem a prevalência de convenções e acordos coletivos sobre as próprias leis em diversos aspectos, flexibilização da jornada e do regime de trabalho, alteração do rito e também de regras próprias do processo trabalhista, do processo judicial trabalhista, não é? Essa proposta dividiu opiniões, como o senhor mesmo disse, e colocou em lados opostos, naquele momento, patrões e empregados, assim como criou muito ruído
no contexto das entidades sindicais. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a reforma trabalhista, presidente, ajudou a manter e gerar postos de trabalho ou se tornou um importante instrumento para difundir e institucionalizar a precarização do trabalho? Olha, Valfrido, duas coisas. A primeira delas é que ela paralisou a marcha desenfreada do desemprego. Você pode verificar que logo que assumi, e sequencialmente, quando nós aprovamos a reforma trabalhista, paralisou o desemprego. Sobre mais, a partir de então, começou a haver emprego formal, emprego com carteira assinada. Eu até dou sempre um dado que no ano de, se não me engano, 17, no final de 17, nós tínhamos, sei lá, vamos dizer assim, 300 mil carteiras assinadas. No ano de 18, tinham 400 mil carteiras assinadas. Quer dizer, melhorou a história do emprego. Mas, mais do que isso, como a economia começou a caminhar bem, houve um grande aumento do chamado emprego informal, ou das atividades autônomas. Sujeito que, aos poucos, ia pegando um pequeno empréstimo, montava uma barraca de alimentação, um carrinho de pipoca, uma cabeleireira, né? Tanto que, concomitantemente, eu devo esclarecer, e veja como a economia é um conjunto de coisas. Nós abrimos inicialmente um crédito no BNDES de 3 bilhões de reais para aqueles que ganhavam até 500 reais, poderiam sacar 15 mil, 20 mil reais, uma coisa assim. Você sabe que, em um mês e meio depois, tinha 1.200 empréstimos já feitos. Acabou os 3 bilhões. E daí abrimos mais um crédito de 4 bilhões. Queria mais 1 bilhão e tanto, 2 milhões de pessoas. Então, volto a dizer, qual foi o primeiro resultado? O primeiro resultado foi paralisar o desemprego. O segundo foi que começou uma leve possibilidade de emprego. Em terceiro lugar, aumentou muito a possibilidade da atividade informal. Não é? Eu vou dizer a você, se nós não tivéssemos feito aquilo, ao invés de 12 milhões, sei lá, que tínhamos desempregado, nós íamos chegar logo a 15 milhões de desempregados, né, naquela oportunidade. Então, paralisou o desemprego. Eu acho que isto foi muito saudável. Agora, colocou, evidentemente, muitas dúvidas, né? Eu me lembro até de pessoas que diziam o governo Temer está eliminando todos os direitos trabalhistas. Veja como interessante. Eu dizia, não, cara, você leia a Constituição, leia lá o artigo 7º da Constituição, onde estão os direitos trabalhistas. E esta lei, a lei não pode modificar a Constituição. Então, a lei não tirou nenhum direito, nenhum, zero. 13º, auxílio paternidade, auxílio maternidade, férias, nada. Ela flexibilizou. Então, por exemplo, se o sujeito quiser, ele não tem 1 hora de almoço, 1h30, não sei, tem meia hora, 40 minutos. Se quiser, ele tira férias em 3 pedaços. Flexibilizou, mas não alterou nenhum dos direitos dos empregados. Então, sob esse ângulo, eu acho que foi uma boa coisa para o país e para os empregados. Evidentemente, houve uma queixa, porque no Congresso tiraram eu não tinha mandado isso, mas tiraram o chamado imposto sindical, eliminaram o imposto sindical. E quando tiraram o imposto sindical, criou um problema com os sindicatos. Os sindicatos protestaram, né? Mas foi o único protesto, digamos, mais saliente, mais evidente naquele período. Né? Obrigado, presidente. Valeu. Vamos lá. Minha última pergunta, presidente, também retoma uma colocação que o senhor fez, no sentido de que a palavra do presidente tem relevância, ela pauta o país. Né? Foi até um conselho que o senhor deu ao atual presidente, né, de que falasse menos, mas vamos dizer assim, com cuidado no que ele vem a dizer. Né? Há uma discussão hoje muito interessante a respeito da relevância dos pronunciamentos dos agentes públicos, e notadamente de um presidente da República, em redes sociais, enfim, todos esses meios que ele se comunica, de que é um grande exemplo o atual presidente, que tem uma presença muito ativa no Twitter, né, por exemplo. Ao mesmo tempo, se vê como uma transformação do discurso, ou da qualidade desse discurso, porque sempre, isso é natural, os políticos cometem uma ou outra incorreção no discurso, isso é natural. Né? Hoje, porém, há uma ideia de que a mentira é um método na política.
né? Isso está sendo estudado no mundo todo, né? Como o senhor avalia esse fenômeno e como o senhor avalia também essa relevância que se deve atribuir, na minha visão, relevância jurídica a essas manifestações de agentes públicos, mesmo que desvestidas de formalidades jurídicas? Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito disso. Valim, em primeiro lugar, eu não uso a expressão conselhos para o presidente, né? Eu dei palpites. Parece muito pretensioso, né? Eu dei palpites, então pedi licença para dar os palpites e, de vez em quando, dou palpite por escrito, né? Em manifestações, escritos, etc. Né? Mas, em segundo lugar, essa questão das manifestações, né? via social, via internet, né? Elas são perigosas, porque elas não têm controle. Se você usou a expressão mentira, é que elas, sobre serem muitas vezes mentirosas, elas são agressivas sob o foco jurídico. Elas podem ser caluniantes, difamantes ou calúnia, difama ou injuriantes, né? Então, elas podem trazer consigo uma alta dose de injuridicidade, né? Se ela for uma mentira, digamos, irresponsável, sem consequências, né? O Temer é um sujeito ignorante, tudo bem, não é tão grave. Mas se diz, o Temer é um sujeito, enfim, não quero nem mencionar isso, aquilo, né? Que possa criar injúria, difamação, calúnia, é claro que é extremamente perigoso. Então é preciso ter um controle sobre isso. Eu acho que o Congresso tem trabalhado ao longo do tempo, isso desde o meu período, em como controlar essas coisas, porque não é possível você hoje, a internet é um campo aberto, né? As pessoas vão lá, com a devida licença, às vezes, elas descarregam muitas vezes suas frustrações, né? Quando você vai lá e xinga, usa palavrões, transmitindo frustrações suas, né? E neste particular, eu digo sempre, a figura do presidente é uma figura importante porque, de alguma maneira, ela fornece um exemplo para as pessoas, né? É como artista famoso, escritor famoso, de alguma maneira o sujeito é um símbolo, ele passa a ser um exemplo para quem acompanha, para o cidadão comum. Então é preciso, por isso que na presidência, nessas coisas, há sempre uma certa liturgia, uma certa cerimônia, né? Eu sei que muitas vezes, interessante, eu fui secretário de Segurança Pública 2 vezes aqui em São Paulo. Como é que eu tinha autoridade? Interessante, acho que por meio de gestos educados, cerimoniosos, sabe? Não é? Porque as pessoas acham que para você ter autoridade você precisa gritar, xingar, dizer barbaridades, né? E não é isso que dá autoridade, não. A autoridade vem do respeito. Então, por isso que é chamada liturgia, é uma coisa importante, né? Então, digo eu, para concluir, você não pode permitir não é a notícia falsa, é a notícia falsa injuriosa, o caluniante ou difamante, porque daí você entra numa seara jurídica muito perigosa, né? E, lamentavelmente, muitas vezes tem acontecido isso, né? Citam somente como injuria, difama, né? Obrigado. Obrigado. Bom, presidente, infelizmente o tempo passou rápido. Acho que nós tivemos um diálogo, digo com segurança aqui do nosso lado, muito rico, muito proveitoso. Queria agradecer enormemente a Vossa Excelência por ter disponibilizado o seu tempo a essa conversa conosco. Espero que Vossa Excelência também tenha gostado do papo, porque para nós foi realmente uma experiência muito preciosa. E eu quero fazer uma última pergunta, presidente, deixando também Vossa Excelência confortável para eventuais considerações que eu quero fazer, já numa dinâmica daí, infelizmente, de encerramento, porque eu também preciso ser correto com o tempo que combinei com Vossa Excelência, então nós combinamos 1h30, vamos ser corretos com Vossa Excelência e terminar no horário. Eu gostaria, presidente, de ouvi-lo. Nós já falamos de reformas que Vossa Excelência... Eu gostei do termo atualização, porque eu acho que ele realmente faz mais justiça, né? Então, a atualização da educação, a atualização trabalhista, enfim, a reforma da PEC dos gastos, Vossa Excelência já falou bastante disso, e eu acho que isso se insere um pouco no que Vossa Excelência falou em vários discursos, inclusive no discurso de posse sobre uma democracia da eficiência, né, em que, a partir do momento em que as pessoas conquistaram direitos, e até nesse diálogo que Vossa Excelência fez entre os diferentes presidentes, que era um momento em que se pudesse dar a essas pessoas não somente os direitos que elas já tinham, mas dar a elas também uma sensação de eficiência no serviço público, né? E acho que nesse contexto que se inseriu, pelo menos foi o que Vossa Excelência disse à época, a PEC
dos gastos, e existia duas reformas, presidente, que era a reforma previdenciária e a reforma do Pacto Federativo, que Vossa Excelência também, em várias oportunidades, destacava em seus discursos a importância de que fossem realizadas. Vossa Excelência falava muito na importância de se ter uma federação real e não uma federação artificial, e falava muito também sobre a importância da reforma previdenciária, que acabou não sendo feita durante o período em que Vossa Excelência esteve à frente do Poder Executivo. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência um pouco sobre essa questão da Federação Real e Federação Artificial, dessa democracia de eficiência, mas mais do que isso, presidente, sobre como Vossa Excelência avalia a razão dessas reformas não terem podido avançar. Se Vossa Excelência carrega alguma frustração ou se carrega alguma percepção sobre as razões que levaram a isso, enfim, um pouco que Vossa Excelência avaliasse o seu mandato à luz dessas duas reformas que acabaram não sendo feitas. E, mais uma vez, presidente, agradecendo enormemente a Vossa Excelência pela grandeza de ter vindo conversar conosco, e realmente é um registro muito importante para nós da sua atuação, não somente na presidência da República, mas, como eu mencionei inicialmente, nos diversos cargos que Vossa Excelência sempre ocupou com grandeza e com pensamento republicano. Eu me recordo que, na verdade, além de outras tantas coisas que nós fizemos nessa reforma, você sabe que é só contar um fato. Na questão do meio ambiente, que hoje é tão debatida, nós fizemos uma reserva marinha nas ilhas de Trindade e São Paulo, que alcançou, a reserva marinha, que alcançou o equivalente à soma dos estados da Alemanha e da França juntos. Foi a maior reserva marinha do mundo. Ampliamos 4 vezes a Chapada dos Veadeiros, que é em Brasília, na região de Goiás, Brasília, né? Na região de Brasília. Enfim, fizemos muito no meio ambiente. Mas, no particular, eu tinha muito entusiasmo pelas reformas. E levamos adiante a reforma da Previdência. Você sabe que a reforma da Previdência, durante quase um ano, nós tivemos um combate cruel contra ela, porque aí sim mentia-se, dizia-se que, na verdade, aquilo ia acabar com a aposentadoria dos pobres. Eu me lembro de uma coisa que dizia: você só vai se aposentar com 95 anos. Era um terrorismo contra, não é? Bom, mas o fato é que nós acabamos convencendo a população e o Congresso Nacional, e quando chegou, estou me reportando ao mês de maio de 2017, você sabe que naquela oportunidade nós tínhamos a possibilidade estou falando do dia 17 de maio, nós tínhamos a possibilidade de 12 dias depois, mais ou menos, levar para a Câmara dos Deputados. Nós tínhamos 326 votos contados, quando são necessários 308. E tínhamos também a maioria necessária no Senado Federal. Então, na nossa cabeça, estava a ideia de que nós completaríamos a reforma da Previdência em final de julho, começo de agosto de 2017. Veja você, e nós tínhamos os votos necessários, veja você que nós teríamos ganho 2 anos com a reforma da Previdência. Não é? Bom, o que aconteceu? O senhor, o ex-procurador-geral, aliás, eu tenho muita pena dele, viu, coitado, porque ele acabou tendo busca e apreensão na casa dele, perdeu a carteira da ordem, não pode advogar, porque ele fez coisas que uma delas foi tentar me fustigar, né? Ele apresentou denúncias contra mim, e quando apresentou denúncias, instrumentou pessoas para me gravarem, etc. Quando aconteceu isso, veio à luz este fato, paralisou a reforma da Previdência, que eu iria, volto a dizer, votar mais ou menos 12 dias depois. Não é? Foi uma pena, mas veja que estava tão preparado que, começando o governo Bolsonaro, não houve nenhuma dificuldade, 6, 7 meses, aprovaram a reforma da Previdência. De igual maneira, a revisão do Pacto Federativo, porque eu dizia sempre que a revisão do Pacto Federativo ela comporta necessariamente não chamo de reforma tributária, mas uma simplificação tributária, porque são as relações tributárias entre União, Estados, municípios e o contribuinte. Isso estava mais ou menos encaminhado. E na minha cabeça estava o seguinte, né? Eu faço a reforma da Previdência agora, vou para a reformulação tributária, portanto, baseado no Pacto Federativo, né? Distribuição de competências tributárias, né? E depois vejo mais o que é que eu vou fazer. Né? Teria sido, penso eu, um sucesso extraordinário. Mas foi paralisado exatamente em função deste fato. Né? E eu lancei realmente, na época, você me recordou agora, a chamada democracia da eficiência, porque, para minha cabeça, viu, Rodrigo, eu tenho, com a devida licença também, um certo desprezo hoje pelos rótulos, né? Esquerda, direita, centro. O que o povo quer é resultado. Se o resultado for positivo, não interessa se vem de alguém com a visão tal ou visão qual.
Portanto, o que se quer é eficiência. Na época, eu lancei até artigos e mais artigos sobre a democracia da eficiência, desprezando, portanto, os rótulos. Acho que os rótulos não ajudam. Os rótulos só dividem. Nós temos unidade, sim, quando nós vamos buscar eficiência, né? Nós vamos buscar resultados positivos. Foi esta a ideia que, digamos assim, pautou esse rótulo chamado democracia da eficiência, né? Mas, olha, eu quero, então, eu penso que está concluindo, eu quero agradecer muitíssimo o convite que me fizeram, deu a oportunidade não só de revê-lo, como ter uma conversa com o Valfrido Vardi, e eu não quero dizer que eu sou muito velho, mas eu fui colega do pai dele na Faculdade de Direito, né? Pude recordar o pai e estar aqui com o professor Valim também, num papo, penso eu, numa conversa muito, muito produtiva, e meus parabéns por esse documento histórico que vocês estão fazendo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Foi uma alegria enorme recebê-lo. Obrigado, presidente. Forte abraço, presidente.